Já de volta com o Jornal Cidade Notícia, e as aulas também já estão de volta na rede municipal. Começaram nesta quarta-feira, dia 5, na rede estadual no próximo dia 10. Na última segunda-feira já começou nas escolas particulares aqui de Itaúna e a criançada fica alvoroçada, com muita ansiedade. E é sobre a ansiedade infantil que nós vamos falar agora. A ansiedade infantil que tem se tornado uma preocupação cada vez mais comum entre os pais e também os educadores. Ela é caracterizada por sentimentos intensos de medo, preocupação e insegurança. Essa condição, gente, pode impactar o desenvolvimento emocional e social das crianças. Por isso, é necessário se atentar aos sinais de ansiedade nos pequenos. A ansiedade infantil é um conjunto de sintomas que pode afetar o comportamento e o bem-estar de uma criança. Os sintomas podem variar de intensidade e frequência. É extremamente comum termos crianças ansiosas, tanto por um diagnóstico quanto uma emoção natural que todos nós temos. Fator biológico, se a criança já tem uma predisposição genética, né, tem um histórico familiar, pressão social da escola, como é que é a relação delas a relação da criança com os colegas, né, nesse ambiente, se está sofrendo bullying, se está pressão por notas, por provas, né? E o contexto familiar, como é que é esse contexto familiar? Tem muita briga, muita violência, está passando por um momento de divórcio, separação dos pais, né? Luto, perda de alguém, tudo isso contribui. A psicóloga destacou sobre os sinais que são apresentados pelas crianças com ansiedade. Porém, ela faz uma observação do assunto. Eu gostaria de distinguir dois conceitos que eu acho importante, porque às vezes os pais chegam e falam, está sempre muito ansioso. É uma festa de aniversário, é uma viagem, um passeio que vamos fazer. Isso não é ansiedade, isso é uma expectativa para um evento positivo que vai acontecer. Então a criança fica na euforia, na alegria, doida que chega aquele dia. A ansiedade é uma preocupação para um evento futuro. Então ela tem um desfecho mais negativo. Não necessariamente que isso seja ruim, porque a ansiedade é uma emoção que ela nos previne de algumas coisas que possam acontecer. Então, por exemplo, se eu imagino que possa chover, eu vou levar um guarda-chuva. Se eu tenho uma prova para fazer, eu vou estudar, eu vou me preparar para essa prova. A ansiedade só passa a ser um problema quando ela acontece com muita frequência, numa intensidade muito alta. E isso começa a ter prejuízo na criança, né? E com a família toda. Por exemplo, a criança começa a evitar. Ela não vai na festa, né? Porque pode acontecer alguma coisa. E se? Começa vários pensamentos. E se acontecer isso? Ela não quer ir no passeio porque pode chover. Os pais têm um papel importante para ajudar as crianças ansiosas. E caso não seja tratada com um profissional, as consequências serão para a vida toda. Primeiramente, né, observando seu filho, se ele apresenta alguns desses sinais, e observar ele mesmo, né? Porque se os pais forem ansiosos, a criança também provavelmente vai ser ansiosa. Então, às vezes, os pais podem estar reforçando esse comportamento dos filhos. Ou, às vezes, os pais não sabem lidar também e quer que o filho enfrente aquilo a todo custo. Né? Então, ele aprender a lidar com aquilo, encorajar o filho de uma maneira respeitosa, né? Passar essa segurança emocional para o filho e buscar ajuda psicológica, né? Se necessário, buscar essa ajuda psicológica, porque a psicologia vai ter as ferramentas necessárias para ajudar a criança a lidar com as emoções, com os pensamentos. Ao longo prazo, a criança pode vir desenvolver um transtorno de ansiedade, uma fobia social, né? Um transtorno de pânico. Então, todas essas consequências. E a minha dica, né, que eu dou é para a gente buscar essa ajuda psicológica, né, para procurar um especialista, para realmente poder ajudar você, sua família, né, a não ter essas consequências futuras ao que foi iniciado lá na infância. Então, aqui na clínica nós temos vários profissionais, né, qualificados que atendem criança, adolescente, né, adulto, para ajudar vocês, né, orientar os pais e a sua família.